Seja bem-vindo ao curso Introdução aos Inversores de Tensão da plataforma Mais FMG. Eu me chamo Lucas e sou o seu professor deste curso. Essa é a aula de número 2 e hoje vamos falar um pouco sobre dispositivos semicondutores utilizados em inversores de tensão. Neste vídeo, iremos conhecer um pouco os dispositivos semicondutores mais encontrados em inversores de tensão, também a operação básica dos mesmos. Por fim, veremos aí alguns exemplos de circuitos para comando desses dispositivos. O sumário deste vídeo consiste inicialmente em diodos de potência. Posteriormente veremos os três principais tipos de transistores utilizados, os transistores bipolares de efeito de campo e bipolares de porta isolada, e por fim os circuitos para acionamento de transistores de efeito de campo e IGBTs. Iniciaremos nossos estudos com os diodos de potência. Tratam-se de dispositivos de dois terminais fabricados com materiais semicondutores. Geralmente, os diodos de potência são formados por materiais semicondutores como o silício ou o germânio. Alguns dispositivos também utilizam carbeto de silício, que lhes confere melhores operações em maiores tensões e suporta também maiores temperaturas do que o silício. Os dois terminais do diodo são o anodo e o catodo, e a seta dele representa o sentido possível de condução de corrente. Então não é possível controlar esse diodo para que você circule corrente ou pare a condução de corrente no momento que você deseje, uma vez que a circulação de corrente está relacionada aí com a tensão anodo-catodo aplicada. O diodo ele entrará em condução quando o potencial elétrico do anodo for maior do que o potencial elétrico do catodo, de forma que a tensão VAK seja positiva. Uma vez entrado em condução, o diodo encerrará a condução de corrente se o potencial do catodo tornar-se maior do que o potencial do anodo. E aí ele entra na região de corte ou bloqueio. Durante a sua etapa de condução, se aplicada uma pequena tensão VAK no diodo, a corrente de anodo irá aumentar de forma exponencial, até que VAK chega num valor chamado de queda de tensão direta, onde aumentos significativos da corrente não serão acompanhados por aumentos significativos na tensão anodo-catodo. Portanto, a mesma permanece praticamente constante, mesmo se a corrente do anodo aumentar. Nessas condições, então, com o VAK igual ou próximo aí de VF e o diodo conduzindo corrente, nós afirmamos que o diodo está conduzindo. Se VAK for negativo, o diodo ele apresentará uma alta resistência e poderá circular uma corrente IA em sentido reverso com valor desprezível. Nessa condição, o diodo opera como uma chave aberta, ou como se fosse um circuito aberto no ponto onde ele está conectado. Se a intensidade da minha tensão anodo-catodo, no caso polarizada reversamente, aumentar até chegar no valor chamado de tensão de ruptura reversa, nesse valor o diodo começará a conduzir corrente no sentido oposto ao de sua seta, com valores significativos. Esse fenômeno é chamado de ruptura reversa ou de avalanche. Geralmente, desejamos que o diodo opere apenas nas regiões de condução ou bloqueio ou corte. E então, podemos desprezar ali as tensões de polarização direta e as correntes de fuga. E aí utilizaremos o modelo ideal do diodo, no qual a sua condução, podemos dizer que ele está ligado, e aí ele opera como uma chave fechada, e na sua região de bloqueio ou corte ele estará desligado, operando como uma chave aberta. São mostrados aqui alguns exemplos de diodos de potência. Verificam-se aí vários tamanhos, cada componente aqui, projetado para operar em níveis de tensão e potência diferentes. Os próximos componentes a serem estudados são os transistores bipolares de junção. São dispositivos de três terminais, denominados aqui base, emissor e coletor, onde a corrente do coletor é limitada ou alterada pela corrente de base. Portanto, são dispositivos controlados por correntes. Através de um sinal aplicado na corrente de base, é possível fazer com que o transistor opere ou como uma chave aberta ou como uma chave fechada. Removendo-se a corrente de base desse componente, ele opera como uma chave aberta. Aplicando-se uma corrente suficientemente alta, ele opera como uma chave fechada. A relação entre a corrente de coletor e a corrente de base é dada pelo ganho HFE.
Quanto maior for esse ganho, mais fácil de ligar e desligar o transistor com sinais pequenos de corrente. Por essa razão, os transistores TB dipolares, de potência, vêm sendo substituídos gradativamente por MOSFETs ou IGBTs, uma vez que eles possuem baixo ganho HFE, o que exige circuitos denominados driver para comando desses dispositivos com alta capacidade de fornecimento de corrente, e isso torna esses circuitos mais caros e volumosos, o que não é atrativo. Como mostrado nessa figura, na região de operação do transistor bipolar do tipo NPN, há uma relação entre a corrente de base, a corrente que circulará pelo coletor e a tensão coletor-emissor para uma determinada configuração do circuito. Nesse caso, precisamos garantir inicialmente uma tensão base-emissor positiva de um valor semelhante à tensão de polarização direta do diodo, e aí sim poderemos colocar uma corrente de base para circular uma corrente de coletor. Para fazer o nosso TBJ operar como uma chave fechada, precisamos nos orientar aqui pela região de saturação, onde teremos um valor considerável de corrente e um valor de VCE muito pequeno. Para operá-lo como uma chave aberta, teremos que pensar na região de corte, onde praticamente a corrente de base é zero, a tensão VBE já não é aplicada por sua integridade, e aí a corrente de coletor do mesmo será igual a zero. Aqui são mostrados alguns tipos de transistores bipolares. Podem ser encontrados em várias configurações e tamanhos, desde circuitos para montagem em placas de circuito impresso até montagem direta em dissipadores de potência. Os outros dispositivos que estudaremos são os transistores de efeito de campo. Tratam-se também de dispositivos de 3 terminais, os quais eu, através de 2 terminais, consigo controlar a corrente de um terceiro terminal. E sua funcionalidade é semelhante à do DBJ, de modo que o mesmo consiga operar como uma chave ligada ou desligada. Seus terminais são denominados dreno ou drain, da língua inglesa, tradução, porta ou gate e fonte ou source. Diferente dos TBJs, para controlar a abertura ou fechamento das chaves que representariam aqui transistores de efeito de campo na operação dos inversores, nós não utilizamos sinais de corrente, e sim sinais de tensão entre porta e fonte. Isso traz a grande vantagem de utilizar os MOSFETs em relação aos transistores bipolares, pois ele garante uma maior velocidade de operação para uma potência um pouco maior e também circuitos de acionamento mais simples, onde basta ter uma fonte de tensão isolada para controlar aqui porta e fonte, ou aplicar apenas uma tensão para que se inicie a condução. Nós iremos trabalhar principalmente com os MOSFETs do tipo enriquecimento ou intensificação. Aqui está dado o exemplo de um MOSFET de canal N. Para que esse MOSFET funcione como uma chave aberta ou fechada, deve-se aplicar uma tensão VGS, ou seja, uma tensão entre porta e fonte. Essa tensão, ela, se for aplicada e tiver com o seu valor constante, não fará circular corrente pelo terminal de gate, uma vez que há um isolante entre gate e fonte. Portanto, podemos até afirmar que há uma capacitância entre esses dois terminais. Sendo assim, apenas com variações de VGS eu consigo observar variações na corrente de gate, que mesmo assim são muito menores em amplitude do que as correntes necessárias para acionar transistores de potência, do tipo TBJ. Quando aplicada uma tensão VGS positiva, o transistor de efeito de campo de canal N entra em condução. Assim, a região onde nós desejamos que ele opere para conduzir é a chamada região linear, onde é possível observar uma relação linear entre a corrente de dreno e a tensão dreno-fonte, o que nos permite também caracterizar o transistor como uma resistência de pequeno valor durante o seu estado de condução. Essa característica do MOSFET limita sua aplicação em potências altas, uma vez que é possível notar uma pequena resistência. Se nós trabalhássemos com valores muito altos de corrente, verificaríamos que haveria uma dissipação de potência muito grande. Então isso limita a aplicação de transistores de efeito de campo a baixas potências e baixas tensões. Para operar como uma chave fechada, devemos aplicar uma tensão VGS igual a zero. Porém, se quisermos que ele pare de conduzir de forma mais brusca, podemos aplicar uma tensão VGS negativa. Aqui são mostrados alguns exemplos de módulos e MOSFETs de potência. Nessa imagem podemos ver aqui alguns exemplos de módulos MOSFET que já são encapsulamentos prontos com os circuitos dos MOSFETs embutidos, que já tem a conexão devida aí para dissipadores de calor, os terminais de potência e também os terminais para controle desses dispositivos.
Próximos dispositivos a serem estudados são os transistores bipolares de porta isolada. Eles foram desenvolvidos num esforço de combinar as características de condução dos TBJs com as características de controle dos MOSFETs. Os IGBTs podem ser representados a partir do circuito equivalente, que é montado aqui por um transistor bipolar comandado por um MOSFET. Então, para que o IGBT entre em condução, é preciso acionar um MOSFET, de modo que esse faça com que o transistor bipolar entre em condução. Ou seja, trata-se de um circuito qual eu consigo controlar a condução através de um sinal de tensão e, portanto, é como se eu tivesse um transistor PNP acionado por um transistor de efeito de campo. E assim que eu aplico uma tensão VGE, caso aqui entre porta e fonte, no transistor de efeito de campo, eu permito que o PNP comece a conduzir. Os três terminais do IGBT são nomeados coletor, porta e emissor. Além disso, os seus circuitos necessários para acionamento são os mesmos dos MOSFETs. Os IGBTs são dispositivos muito utilizados em inversores de tensão atualmente. São tão utilizados que eles já são dispostos em módulos com os próprios circuitos dos inversores prontos, onde basta apenas montarem um dissipador e conectar os terminais de potência e de controle, como mostrado nessa figura aqui, onde temos aí um módulo para um inversor monofásico ponte completa e outro para um inversor trifásico. Agora, estudaremos alguns circuitos utilizados para comandar MOSFETs e IGBTs, também denominados circuitos de driver. São circuitos que recebem sinais de comando, por exemplo, de um circuito de controle, como um microcontrolador, um processador, e que acionam os MOSFETs ou IGBTs de forma apropriada, garantindo que os mesmos comportem-se como chaves fechadas ou como chaves abertas, de acordo com o sinal aplicado em sua entrada. Em alguns casos, é possível também incorporar funções como intertravamento, proteção de curto-circuito, tempo morto e outras funcionalidades a esses circuitos de comando. Um circuito básico que acionaria MOSFETs e IGBTs é chamado de circuito totem pole, constituído por dois transistores duais que recebem o mesmo comando, sinal de comando, e, ao mesmo tempo, um transistor satura ou entra em condução, enquanto o outro permanece em bloqueio. Nesse exemplo, podemos ver que quando for aplicado um sinal de entrada para que o transistor de efeito de campo conduza, é produzido um sinal que faz com que o transistor NPN sature e o PNP corte. Dessa forma, a tensão VCC é conectada diretamente ao terminal de porta do MOSFET, e aí ele consegue entrar em condução. Quando for aplicado um sinal aqui de entrada que tem por objetivo fazer com que o transistor MOSFET corte ou bloqueie, o transistor PNP entrará em condução, enquanto o transistor NPN entrará em corte. Isso fará com que os terminais porta e fonte do MOSFET sejam ligados ao ter potencial igual zero, ou, caso eu utilize uma fonte de tensão negativa, eu aplique uma tensão negativa entre porta e fonte. Fará de forma apropriada com que o transistor MOSFET aqui entre em corte. Os circuitos totem pole podem ser encontrados tanto em circuitos integrados próprios para acionamento de inversores, quanto em outros circuitos dedicados apenas a acionamento de transistores de forma individual, como por exemplo alguns optoacopladores que exercem a função tanto de isolamento dos circuitos de comando dos MOSFETs e IGBTs, quanto também realizam aí o próprio acionamento desses dispositivos. Uma das desvantagens deste circuito é a necessidade de usar fontes CC ou conversores CC-CC isolados, ou seja, cada transistor exige um optoacoplador acompanhado por uma fonte CC isolada. Isso encarece um pouco o circuito final para utilizar aí no acionamento de o seu inversor de tensão. Por outro lado, é um circuito no qual você tem controle total da abertura e fechamento dos interruptores, bastando apenas você comandar os optoacopladores de forma adequada. Há algumas soluções de menor custo, por exemplo, circuitos chamados de circuito bootstrap, que acionam um transistor com um circuito totem pole, utilizando uma fonte de tensão normal, enquanto que outros transistores eles são acionados a partir da conexão de um capacitor carregado entre os terminais de porta, fonte ou porta e emissor. Para que esse capacitor carregue, é necessário que o primeiro transistor entre em condução, permitindo com que esse capacitor seja conectado à fonte de alimentação do circuito, e no momento em que esse transistor que estava ligado passa a bloquear, esse capacitor é chaveado para outro dispositivo. Assim, você precisa de um acionamento
de um transistor para poder ligar o outro. É sempre necessário haver uma coordenação entre os acionamentos aqui. Comercialmente também são disponibilizados placas e módulos próprios para acionamento de IGBTs de alta potência, que já possuem integradas fontes de alimentação isoladas e que permitem o controle total dos dispositivos, além de permitirem também a proteção contra curto-circuito e outras funcionalidades. Em resumo, nessa aula vimos os principais componentes utilizados nos circuitos de potência dos inversores de tensão. Também vimos aí alguns circuitos de acionamento desses dispositivos, também chamados de circuitos de driver para MOSFETs e IGBTs. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.